Comer é um dos maiores prazeres da vida. E existe uma comunidade de entusiastas que encontra verdadeira alegria em saborear a riqueza e a diversidade de carnes. Para esses apreciadores da culinária carnívora, cada refeição é uma celebração da textura suculenta, dos temperos intensos e do prazer que só a carne pode oferecer. Mas quando o processo para que ela chegue até o seu prato envolve métodos cruéis, vale a pena saborear esse prato às custas da tortura de animais? Num mundo em constante evolução, observamos uma crescente conscientização sobre nossas escolhas alimentares e seu impacto não apenas em nossa saúde, mas também no meio ambiente e no bem-estar animal. Cada vez mais as pessoas estão adotando estilos de vida que refletem não apenas suas preocupações éticas, mas também seu compromisso com a sustentabilidade e a saúde. Muitos adotam o veganismo devido a preocupações éticas em relação aos direitos dos animais, se opondo à exploração e ao sofrimento dos mesmos na indústria alimentícia, incluindo práticas como criação intensiva, confinamento e abate. Neste vídeo não vamos abordar essa questão, mas falaremos de situações extremas, de tortura aos animais apenas para que se possa apreciar um prato. O ikizukuri servido no Japão, e quando traduzido ao pé da letra, significa preparado vivo. O chefe retira parcialmente os intestinos, corta o peixe, tempera, e está pronto. O truque é cortar o peixe sem matá-lo. O animal é servido com o coração exposto e batendo, guelras trabalhando, se esforçando para respirar e morrendo aos poucos. Uma variação ainda mais cruel do prato é o yin yang fish dos chineses, que consiste em mergulhar um peixe em óleo quente para fritá-lo vivo, enquanto ele sofre no processo. A forma ideal de comer é enquanto seus olhos e boca ainda estão se movimentando no prato. Por isso sua cabeça é enrolada em um pano molhado para que essa parte se mantenha viva e animada enquanto frita o restante do corpo. Também na China, um outro prato assustador consumido é a carne de burro, chamado Ujialu, onde os chefes amarram as pernas do animal, pressionam seu corpo e o corta para servir imediatamente. Ela é comida crua, enquanto o animal é fatiado e está passando pela dor. Mais uma tradução ao pé da letra é o Fengganji, que significa galinha seca ao vento, consumida no Tibete e na China. O seu preparo é feito com uma faca e um punhado de temperos, especiarias, ervas e outros ingredientes. A ave é cortada na região do intestino, o órgão é retirado e os temperos são colocados no lugar, depois costura de volta, e a galinha é dependurada amarrada de cabeça para baixo, agonizando enquanto seca ao vento até estar no ponto de preparo. Um exemplo comum é o foie gras, um prato feito a partir do fígado aumentado de gansos ou patos alimentados à força. Eles são frequentemente escolhidos por sua predisposição genética para acumular gordura no fígado. Os animais são frequentemente deixados em pastagens ou áreas abertas para permitir que acumulem alguma gordura naturalmente. Em seguida são confinados e passam por uma alimentação forçada, onde um funil é inserido na garganta do pássaro, e uma grande quantidade de uma mistura de milho moído e água é bombeada diretamente para o estômago. Isso é feito várias vezes ao dia, durante algumas semanas, resultando no aumento rápido do fígado. Após o período de alimentação forçada, os gansos ou patos são abatidos para a produção do foie gras. Outro exemplo é a prática de shark finning, que envolve a remoção das barbatanas de tubarões para a produção da sopa de barbatana de tubarão. Essa prática é considerada extremamente cruel e insustentável, contribuindo para a diminuição das populações de tubarões e ameaçando ecossistemas marinhos. Uma outra carne apreciada e controversa é a carne de vitelo, que é obtida a partir de bezerros jovens, geralmente com idade inferior a 3 meses, que são criados especificamente para a produção dessa carne.
Os vitelos não podem mamar, são alimentados com uma dieta especial, muitas vezes consistindo de leite ou fórmulas lácteas enriquecidas, bem como grãos e suplementos para promover o crescimento rápido e a textura macia da carne. Para manter a textura e maciez, são confinados em pequenos espaços fechados para não se movimentarem e desenvolverem músculos. Os vitelos nascem e vivem confinados apenas com o objetivo de terem sua curta vida ceifada, mas alguns nem chegam a nascer, como é o caso da próxima iguaria Grilled Little Lamb, ovelha grávida. É uma carne de ovelha servida com feto dentro. Assam o animal inteiro na brasa, apenas pelo prazer de degustar a carne do filhote, ainda dentro da barriga da mãe. Ele é servido em grandes restaurantes asiáticos. O ortolan é uma espécie de pardal encontrado na Europa, especialmente na França. No Brasil é conhecido como sombria. Tem aproximadamente 3 centímetros e é notável por sua associação com uma prática culinária específica, conhecida como ortolan bunting. Após capturada, seus olhos são furados com uma pinça e ela é colocada em uma gaiola apertada. Incapaz de se mover e submetida a uma dieta pesada de milho, uvas e figos até ela ficar de 2 ou 4 vezes seu tamanho original, e depois é afogada em uma taça de champanhe Armagnac e assada por 6 a 8 minutos, o consumidor deve colocá-la inteira na boca. Se come mordendo os ossinhos, vísceras e músculos, tudo junto. O Armagnac nos pulmões explode na mordida e fecha com chave de ouro, segundo os chefes. Essas informações nos fazem refletir e nos torna mais seletivos e conscientes em nossas escolhas. É fundamental salientar que nem todas as operações de produção de carne estão envolvidas em práticas cruéis, e muitos produtores seguem padrões éticos e de bem-estar animal. Para aqueles que têm preocupações com a origem da carne, optar por fontes locais, orgânicas e certificadas pelo bem-estar animal pode ser uma escolha mais alinhada com valores éticos. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo!